Paz seja na sua casa, paz seja na tua família toda, paz seja no seu trabalho, nos seus negócios, paz seja entre os seus amigos. Recebe essa paz aí que vem do céu, diga amém. Tome o seu assento, Deus abençoe a sua vida. Você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo pelo YouTube e hoje eu tenho uma palavra do céu para te abençoar. Quantos querem ouvir a voz do Senhor, diga amém. Olhe só, levante a sua cabeça, olhe para cá. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, coloque no telão por favor. Capítulo de número 37. Escute agora, igreja, o que o Espírito vai falar com você. O texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou, onde, gente? Diga, no meio. Participa comigo, diga, o Espírito de Deus deixou ele onde? No meio. No meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam? Qual era a condição dos ossos? Diga, sequíssimos. Qual era o estágio dos ossos? Deus pega na mão do profeta Ezequiel, leva ele em espírito. Era uma viagem, uma visão espiritual. E coloca ele no meio de um vale. O vale está cheio de ossos. Quando o profeta começa a andar em redor dos ossos, ele percebe que os ossos estão sequíssimos. Qual a condição? Repita comigo, diga, sequíssimos. Pode passar. Então me perguntou, olha o que Deus perguntou ao profeta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Qual foi a pergunta de Deus para Ezequiel? Estes ossos podem voltar a viver? Deus pergunta para mim e para você nessa noite: o que você está passando tem solução? Essa é a pergunta de Deus. Este vale que você se encontra no meio dele, tem saída? Tem recurso? Tem como a história mudar? Esse casamento tem como salvar? Essa família tem jeito para ela? Essa dívida tem como ser paga? Deus está perguntando para você hoje: o que você está vendo, o que você está vivendo, é possível ser revertido? Essa é a pergunta de Deus para nós. Essa foi a pergunta de Deus para o profeta. E então eu respondi: Senhor Deus, o Senhor sabe. Vamos ver o versículo 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus disse: profeta, fale com esses ossos, para eles ouvirem a minha palavra. Vou repetir: ei, diga para este problema, diga para esta luta, diga para esse vale que você está enfrentando: ouve a palavra do Senhor. Porque a palavra pode mudar tudo. Eu vou falar para quem crê na palavra: a palavra da vida, a palavra restaura, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra restaura. Se tiver pelo menos dois que acreditam no poder da palavra de Deus, bate palma e glorifica. Aleluia.
Quando o diabo mandou Jesus transformar as pedras em pães, Jesus disse: diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aleluia. Qual foi a ordem de Deus para o profeta? Fala para os ossos ouvir a minha voz. Fala para os ossos ouvir o que eu estou falando com eles. Fala para esse vale, para eles ouvirem a minha voz. Olha o que aconteceu, vamos lá. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Versículo 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Levante a mão. Sabe por que Deus vai restaurar coisas na tua vida hoje? Sabe por que Deus vai mudar a história do vale hoje? Para mostrar que Ele é Deus na tua vida, para mostrar que Ele é Deus na tua casa, para mostrar que Ele é Deus no teu trabalho. Fala para o teu vizinho, você vai saber que Ele é o Senhor. Mesa de som, vem comigo, diga comigo assim: para mostrar que Ele é o Senhor. Bate palma da glória. Aleluia. Oh, Ele é Deus. Fala, Ele é Deus. Versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Presta atenção nessa frase. Eu fiz o que Deus mandou. O profeta está dizendo assim, pastor Mateus: eu fiz o que Deus mandou. Eu segui a ordem, eu segui a instrução. Deus mandou eu profetizar e eu profetizei. Isso aqui muda tudo na nossa vida. Quando você entende que Deus está te conduzindo, quando você entende que Deus está te dando ordem, quando você entende que Deus está te dando a direção. E quando Deus dá a direção, a gente tem que obedecer. Então profetizei porque Deus mandou, Deus ordenou. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Eu vou liberar uma palavra para alguém aqui hoje. Você hoje vai ouvir um ruído, um barulho, e esse barulho não é natural, é sobrenatural. É um barulho que o céu vai provocar. Pergunta para mim, que barulho é esse? É o barulho de Deus trazendo a tua vida de volta para o lugar. É o barulho de Deus juntando de novo o que separou. É o barulho de Deus consertando o que quebrou. É o barulho de Deus prometendo e cumprindo. Só se tiver alguém recebendo e que vai viver esse barulho, bate palma, dá grito de glória, aleluia. Sacode 3 aí, fala para ele: você vai ouvir um barulho hoje. Vai ter barulho de Deus hoje. Deixa eu escutar um barulho, deixa eu escutar o barulho da igreja. A igreja faz barulho aqui e Deus faz barulho lá. Faz barulho aí, igreja, faz barulho. Aleluia. Fala para o teu vizinho, fala: faz barulho aqui que Deus faz barulho lá. Uau! Era barulho de quê? Fala comigo: ossos se juntando. Ou seja, o que estava quebrado está sendo restaurado. O que estava fora do lugar está voltando hoje. O que estava caído está levantando. Aleluia. Tem alguém recebendo, eu sei que tem. Tem alguém que vai ouvir barulho hoje. Enquanto você está aqui, está acontecendo barulho da tua casa, está acontecendo barulho no teu trabalho, está acontecendo barulho no casamento, está acontecendo Deus vai mover hoje. Diga: eu recebo. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Engraçado, né? Engraçado, olha aqui, ó. Que enquanto ele estava calado, não tinha barulho. Enquanto ele estava calado, só observando, não tinha ruído.
Os ossos estavam parados. Mas quando ele abriu a boca e começou a profetizar, as coisas começaram a voltar para o lugar. Presta atenção no que está acontecendo. Isso aqui é a história da nossa vida. Isso aqui tem mais de nós do que você está imaginando. 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Diga comigo, mas não havia neles o Espírito. O que o versículo está dizendo para mim e para você? Que a obra começou, mas ela ainda não acabou. O que Deus começou na tua vida ainda não acabou. E o que você não pode fazer? Não pode aceitar viver uma obra inacabada. Porque o que Deus começou, Ele vai terminar. Fala comigo assim: Deus não para no meio. Deus não vai parar no meio no que Ele começou na tua casa. Pastor, meu filho veio para a igreja, mas não quer se batizar, não quer ser fiel, não quer se envolver. Mas tá bom, pastor, ele estava no mundo, agora já está pelo menos dentro da igreja. Tá bom não. O que Deus começou, Ele vai terminar. Pastor, eu tinha uma doença grave, agora eu convivo só com as dores, sabe? Tá bom, era muito pior, mas tá bom já. Não. O que Ele começou, Ele vai terminar. Deus colocou tendão, Deus colocou carne, Deus colocou pele, mas não havia o que? Espírito. Ah, tá bom, já estava osso seco, agora já é um corpo formado, já tá bom. Não, eu não aceito a bênção pela metade. A bênção de Deus vai ser completa nas nossas vidas. Olha o que vai acontecer agora, vai, 9, a gente vai ler só até o 10. Então ele me disse, olha Deus direcionando: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Irmão, quando você profetiza, o Espírito de Deus vem dos 4 ventos e entra na tua vida, na tua casa, no teu trabalho e em todos os lugares onde Deus te deu. É isso que Deus está dizendo aqui hoje. Enquanto você profetizar, o Espírito de Deus vai visitar lugares, vai visitar ossos secos e vai trazer vida. Versículo 10, vamos lá. E aqui a gente encerra a leitura. Profetizei como Ele me ordenara. Olha o profeta nos ensinando de novo. Obedece que acontece. Fala de novo, fala comigo assim, ó, obedece que acontece. Ensina para o teu irmão, obedece que acontece. Fala para outro, fala, obedece que acontece. Eu profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé. Eu vou falar porque aqui tem uma revelação e já tem gente que vai receber agora. Enquanto eu profetizei, o Espírito veio e eles se puseram de pé. Ei, o que estava caído está levantando hoje. O que estava morto está revivendo hoje. O que estava destruído está sendo restaurado hoje. Só se tiver alguém para dizer amém comigo, Deus vai fazer. Fala comigo assim: quando eu profetizo, Deus faz. Eu obedeço e Deus faz. Quando ele profetizou, o Espírito veio e se puseram de pé. Um exército sobremodo numeroso. Ei, o teu começo pode ser ossos secos, mas o teu final é exército numeroso. Eu estou profetizando. O teu começo pode ser pequeno, como disse Jó, mas o teu final é grande. Não importa o que você está passando no meio, o final é grande. O final é grande. O final é numeroso. Diga: eu recebo essa palavra. Agora levante a sua cabeça que eu vou começar a pregar. Nós lemos a palavra, agora recebe essa palavra no teu coração. Olhe para cá, preste atenção. Por que é que Deus colocou o profeta no meio do vale?
O que o vale fez pelo profeta? Nada. Mas Deus não permitiu você estar nesse vale para o vale fazer algo com você. O vale que você está passando é para você mudar a história do vale. Eu vou repetir: Deus te colocou em lugares e ao lado de pessoas, e você olha, está tudo destruído, está tudo acabado, está tudo seco. Não é o lugar que vai mudar você, é você que vai mudar esse lugar. É você, o trabalho onde você está trabalhando não vai te mudar, é você que vai mudar aquele lugar. As pessoas que estão te cercando não vão te mudar, é você que vai mudar a vida delas. Pergunte para mim, como assim? Dentro de você tem a palavra de vitória, tem a palavra de cura, dentro de você tem a palavra de restauração, tem a palavra de vida. Então não é lá fora que te muda, é você que muda lá fora. Por que Deus permitiu você estar nesse lugar, nessa situação, nessa condição, com essas pessoas, vivendo o que você está vivendo hoje? É um vale, não é? É uma provação. Você está vendo muita sequidão. Muitas vezes você não entende: Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Sabe por quê? Porque Ele quer usar você, para todo mundo saber que Ele é Deus. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Pare de perguntar por quê para Deus e comece a perguntar para quê. Pare de perguntar por quê e comece a dizer: para que o Senhor me colocou aqui? Qual foi o motivo? Se o profeta dissesse assim: por que o Senhor me colocou aqui no meio desse vale? Deus ia dizer assim: para você mudar a história desse vale. E eu estou respondendo o seu porquê, explicando o para quê. Deus te colocou nessa situação porque tem algo à sua volta que só você pode mudar. Abraão vira para Ló e diz assim: Ló, pode escolher se você quiser ir para lá ou para lá, para mim tanto faz. Por que, Abraão, que você não quer escolher o lugar? Porque não é o lugar que importa, o que importa é o que está dentro de mim. Não é o lugar que vai determinar o que eu vivo, sou eu que vou determinar o que eu vou viver no lugar. Você entende isso? É você que determina. Ah, pastor, mas eu preciso de um lugar melhor. Olhe para cá, preste atenção. Adão fracassou no paraíso e Jesus venceu no deserto. Escuta isso. Adão e Eva fracassaram no paraíso, estava tudo perfeito, um lugar perfeito, e fracassaram. O diabo passou neles a rasteira, mas Jesus estava no deserto e venceu o diabo e foi servido por anjos. Ensina para quem está do teu lado. Deus colocou essa pessoa aí para você falar com ela. Ensina para ela: não é o lugar que vai te mudar, é você que vai mudar o lugar. Ah, dá glória a Deus aí, dá glória, vai, abre a boca e dá grito de glória. Levante a cabeça, olhe para cá. O que eu preciso fazer quando eu estou no meio de um vale? Quando eu estou vivendo num lugar de escassez, de sequidão, de provação, de morte, de destruição, de perdição, o que eu faço? Olhe para mim. Você sabe me dizer qual é a definição de fé, segundo a Bíblia? O que a Bíblia diz que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, eu estou esperando e tenho certeza que vai chegar. A Bíblia continua dizendo: fé é a convicção de fatos que eu não vejo. O que é fé, gente? Fé é você ver o futuro. Fé é você ter certeza que Deus vai fazer você sorrir amanhã. Fé é você ter certeza que a promessa vai se cumprir. Então, quando você está vivendo um vale, olhe para mim, porque eu vou agora clarear para você entender o teu vale.
Você está num momento de crise, você está num momento de dívida, você está num momento de luta, de perseguição, de inveja. Esse é teu vale. Você está num momento difícil da tua vida, parece que não tem saída, porque está tudo seco à sua volta, você não vê solução. Esse é o teu vale. Mas por que Deus te colocou nesse vale? Porque você tem a palavra para mudar esse vale. E o que eu preciso fazer para sair desse vale? Você precisa enxergar o teu futuro. O profeta ouviu Deus falando assim: você está vendo um vale de ossos sequíssimos, não é? Mas eu já estou te mostrando que eu vou colocar tendão, eu vou colocar carne, eu vou colocar pele e eu vou colocar espírito. Ei, levante a mão para receber o que Deus está falando aqui. Você está no vale, mas hoje Deus está te mostrando o exército que Ele vai levantar amanhã. O teu fim não é o que você está vivendo, é o que Deus prometeu que vai fazer. Se tiver duas pessoas para receber essa palavra, levanta a mão e bate palma aí. Uau! Aleluia! A tua vida não é definida pelo que você está passando agora. A tua vida é definida pelo que Deus prometeu na tua vida. A tua vida se define no que Deus falou que vai fazer. Profeta, o que você vê? Olha aqui, o que você vê? Ossos secos. Mas o que eu falei para você que vai se tornar esse lugar? Um exército numeroso. Então tá bom, Senhor, isso aqui é passageiro. Amanhã tem um exército aqui. Começa a falar para o teu vale: vale, tu é passageiro. Amanhã vai ter um exército numeroso. Ei, dívida, momento de vergonha, humilhação, isso é passageiro. Amanhã vai ter abundância, vai ter vitória, vai ter milagre, vai ter provisão de Deus. Pergunta para o teu vizinho se ele está recebendo essa palavra. Pergunta para ele: por que Deus me colocou no vale? Não, para de perguntar por quê e começa a dizer para quê. Deus me colocou aqui para mudar essa história. E quando eu estou vivendo um vale, olha aqui, eu estou vivendo uma luta, um problema, uma dificuldade, eu preciso entender que aquilo ali é temporário, é passageiro. A minha vida não se define na luta, só na luta. Paulo foi apedrejado, fustigado com vara, apanhou de vara, passou fome, foi traído, foi preso, quase morreu, passou naufrágio. Só que sabe o que ele escreveu? A minha leve e momentânea tribulação está produzindo para mim um eterno peso de glória. Sabe o que Paulo está nos ensinando? A dor é momentânea, a glória é eterna. A sua luta é passageira, a tua vitória é eterna. O que é que você está vendo? Você está vendo o gigante? Ou você está vendo a recompensa? Olhe para cá. O que o exército de Israel via? Gigante. O que Davi viu? A minha oportunidade de casar com a filha do rei, de ser isento de imposto e ficar rico. Quando você olha para o vale, o que você vê? O seu fim ou só uma etapa da sua vida? Lembra da história de Geazi, que andava junto com o profeta Eliseu? Um dia ele abriu a janela da casa onde eles estavam. Ai! Ele gritou de medo. Ai! Ele gritou: ai, meu senhor! A casa está rodeada de cavalos de guerra, de exércitos inimigos. Vem, profeta! Aí o profeta veio e olhou para ele, olhou de novo, olhou para ele e falou assim: por que você está preocupado? Profeta, a casa está rodeada de cavalos de guerra, de homens de guerra. Aí o profeta disse assim: Efatá. Como é que o profeta falou? Diga Efatá. Efatá no hebraico quer dizer abre, abre, abre-te. O profeta disse: Deus, abre os olhos dele. E quando o profeta disse Efatá, os olhos de Geazi se abriram. Aí o profeta disse assim: olha de novo na janela. E quando ele olhou, ele viu em volta da casa
carros de fogo, cavalos de fogo, anjos de fogo, guardando o lugar onde eles estavam. O que você está vendo? Luta ou vitória? O que é que você está vendo no dia a dia? Momentos ou você está vendo o teu fim? O que é que conquista os teus olhos? O que é que ganha teu coração? É o vale ou o exército numeroso que Deus vai levantar? Pastor, o que é que eu tenho que fazer no vale? Ver o teu fim. Teu fim é poderoso. O teu fim é grande. O teu fim é de vitória. Tem pelo menos uns 3 recebendo aí. Olhe para mim, olhe para cá. O que eu preciso fazer no vale? Profetizar. Deus te colocou no vale, olha aqui. Se você calar, você só vai ver ossos. Você não vai ouvir o barulho de Deus. Você não vai ouvir o ruído de Deus. Quando você está no vale, na luta, no problema, na tribulação, na dificuldade, você precisa profetizar que Deus vai fazer algo naquele lugar e naquela situação. O que a maioria das pessoas fazem quando estão no vale? Murmuram ou se calam e não acontece nada. Você viu, enquanto o profeta só estava olhando, nada aconteceu. Mas quando ele abriu a boca, começou o ruído, começou o barulho, osso com osso. Ele começou a ver tendões, carne, pele surgir no meio daqueles ossos. Pastor, o que o senhor está querendo me ensinar? Eu estou querendo te ensinar que no meio do vale que você está passando, você tem que abrir a boca e profetizar que Deus vai mudar aquela situação. Começa a profetizar a palavra, a promessa. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai preparar para mim uma mesa no deserto. A bondade e a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida. Eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem alguém que vai profetizar nesse vale? Então levanta as 2 mãos e dá um grito de aleluia aí. Aleluia! Aleluia! Fala com o teu irmão, profetiza a tua vitória. Profetiza teu milagre. Ei, profetiza que você vai pagar essas dívidas esse ano ainda. Profetiza que o teu casamento muda esse ano ainda. Se você ficar calado, você vai ficar assistindo os ossos secos. Profetiza a cura. Profetiza a restauração. Profetiza a bênção. Olha aqui, Deus colocou em nós o poder de criar. Escuta isso. Eu tenho estudado muito sobre isso, eu tenho ouvido muito sobre isso, eu tenho sido ministrado ultimamente muito sobre isso. Deus tem falado comigo, Rodrigo, eu coloquei na tua boca o poder de criar. O que você fala acontece. A Bíblia diz, Sara, que a gente come do fruto das nossas palavras. É o que a gente fala que acontece. Começa a profetizar na tua casa. Qual que é o ambiente mais parecido com um vale de ossos secos que você está vivendo? Deus te colocou lá, não foi para aquilo te mudar, foi para você mudar aquele lugar. Deus está permitindo você ver toda essa tragédia que você está vendo, não é para te matar, é para dizer, eu tenho algo muito maior para você, eu tenho algo muito melhor para você. E só que Deus te colocou lá, é para você profetizar. Porque dentro de você, Deus colocou o poder de criar. Olha que coisa forte isso, gente. A Bíblia diz que Deus cria as coisas visíveis a partir das coisas invisíveis. Pela fé invisível, eu crio tudo o que eu preciso que é visível. Profetiza nesse vale que você está vivendo. E para terminar essa palavra, olhe para cá. Coloca para mim o texto de Ezequiel, por favor. Ezequiel 37. Ezequiel 37, coloque, por favor. Mesmo texto que nós estávamos lendo. Coloque no versículo 4, por favor.
Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, fala comigo, ouve. Ou ouvir, fala, ouve. O quê? O que era a ordem de Deus para o profeta? Fala com os ossos para ouvir a minha voz. Fale com os ossos para me dar ouvidos. Olha aqui, o que está escrito no Apocalipse? Aquele que tem ouvidos, ouve o que Deus, o Espírito, diz às igrejas. Por que a Bíblia diz assim? Aquele que tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz. Por quê? Porque tem gente que não dá conta de ouvir. Tem gente que não tem ouvidos. Eu vou te mostrar isso agora na Bíblia. Tem gente que não é capaz de ouvir a voz de Deus. Agora eu vou te ensinar uma coisa aqui histórica da Bíblia. Deixa lá, por favor, pode deixar. Sabe por que aquele vale estava cheio de ossos secos? Primeiro entenda, aqueles ossos eram uma visão espiritual que retratava a situação da nação de Israel. Aqueles ossos era a nação de Israel. Era a vida financeira, emocional, espiritual, profissional do povo de Israel. O povo de Israel estava sequíssimo. Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel a situação do povo de Israel. Agora pergunta para mim assim, pastor Rodrigo, por que Israel estava como ossos secos? Porque eles deixaram de ouvir a Deus. Como assim, pastor? Antes do profeta Ezequiel, profetizou o profeta Jeremias sobre Israel. E quando Jeremias profetizou para eles, eles não deram ouvidos. Jeremias gritava, Jeremias esbravejava, Jeremias dizia: ei Israel, ouçam a palavra do Senhor. Se vocês não se converterem, se vocês não mudarem a postura, o comportamento, virá o exército do norte e vai destruir vocês. Sabe o que eles fizeram com Jeremias? Joga ele na cisterna, cala a boca desse profeta aí, a gente não quer ouvir isso não. Aí jogava ele na cisterna, ele chorava. Tanto é que tem um livro escrito por ele, Lamentações de Jeremias, o livro do choro de Jeremias. Sabe por que tem um livro na Bíblia escrito de lamentações? Porque o profeta chorava em ver o povo sem ouvir a voz de Deus. Por que ele chorava, pastor? Porque ele sabia o que ia acontecer com quem não ouve a Deus. Aí o povo não quis ouvir a Deus, a Babilônia veio, destruiu tudo, queimou tudo, destruiu o templo, matou homem, matou mulher, matou criança, e o pouco que sobrou levou escravo. Aí o povo lá na escravidão, uns morreram, outros estavam escravos na Babilônia, que hoje é o Iraque. A Babilônia antiga hoje é o Iraque. Aí Deus pegou o profeta e falou assim: deixa eu te mostrar a situação que eles estão vivendo. Olha aí a sequidão. Sabe por que eles estão assim, profeta? Porque eles pararam de me ouvir. Eles pararam de dar ouvidos à minha voz. Eles não quiseram ouvir o meu profeta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os vales da vida muitas vezes surgem porque a gente não quer ouvir a Deus. A gente não quer ouvir o profeta falar com a gente. Fala para eles. Ouve a palavra do Senhor. Ouve. Você quer ver uma coisa agora? Eu falei tudo isso para te mostrar isso aqui, ó. Tudo isso que você ouviu é para a gente chegar aqui, ó. Sabe como que o espírito da paralisia paralisa as pessoas? Sabe como? Primeira semana, o desânimo. Como que o desânimo para as pessoas? Não, isso aí não dá não, isso não é para você não. Desiste, para Jairo. Lembra do Jairo? Não, pode sepultar, já morreu. Sabe como que a incredulidade paralisa as pessoas? Isso não é possível, não tem jeito, não tem solução não.
Não acredita nisso não, isso é coisa mirabolante. Sabe como que a paralisia para as pessoas? Fazendo elas parar de ouvir o profeta e a Deus. Coloca para mim lá, 2 Timóteo 4,3. 2 Timóteo 4,3. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, não suportarão ouvir a doutrina de Deus, mas tendo comichão nos ouvidos. Sabe o que é comichão? Não aguento ouvir esse pastor. Muda isso aí. Eu não quero mexer com a igreja não. Eu não quero ouvir a Deus não. O espírito da paralisia faz a pessoa dar coceira no ouvido, a ponto de não querer vir na igreja ouvir a voz de Deus. Se a pessoa assiste um vídeo com Deus falando com ela muda. É o comichão, é uma coceira, é uma bactéria, é um bicho espiritual. Engraçado que quando toca coisa do mundo, quando é coisa do mundo, a pessoa ouve tranquilamente. Mas quando é algo relacionado a Deus, não. Quero ouvir isso não, isso não me interessa não, muda aí, muda isso aí. Vai ter um tempo em que as pessoas não sofrerão não vai suportar, mas tendo comichão no ouvido, olha o que o povo faz, ó. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscência é desejo, vontade, desejos. Vou traduzir o versículo para você. Vai chegar um tempo que o povo não vai querer ouvir a Deus, mas vai ouvir um monte de gurus falando o que eles gostam de ouvir, falando que massageia o ego deles. Vai chegar um tempo em que o povo não vai aguentar ouvir a palavra, mas eles vão gostar, vai seguir muitos doutores, mestres, gente preparado para falar, mas que vai falar o que eles gostam de ouvir. Isso aqui, ó, é minhas vontades, minhas paixões, meus desejos. É o que a gente está vivendo hoje, irmãos. Muita gente não quer mais ouvir a voz de Deus, mas está ouvindo um monte de gente na internet, aí fora, curso, palestra. Por quê? Porque aquele doutor lá, aquela pessoa, fala o que eu gosto de ouvir. Volto para terminar. Por que o vale estava sequíssimo? Por quê? Porque o espírito da paralisia fez o povo parar de ouvir o profeta e a Deus. O que você precisa fazer para sair do vale, para mudar o vale, para ver o exército numeroso se levantando? O que você precisa fazer? Profetizar e voltar a ouvir a voz do Senhor. Quem vai ouvir a Deus, diga eu. Não, deixa eu perguntar de novo, quem vai ouvir a voz de Deus? Pela boca do profeta, grita eu. Então fica de pé no seu lugar aí. Fica de pé no seu lugar.